Infelizmente, não só de gols, dribles e títulos foi construída a história do futebol mundial. Algumas catástrofes, brigas e outras coisas nesse sentido marcaram as principais competições e os clubes que são considerados mais tradicionais do mundo. A final da Champions League de 1985 não foi o que todo mundo esperava, muito pelo contrário. A final da Champions League daquele ano foi disputada na Bélgica, no estádio de Heysel, e colocava frente a frente a Juventus de Michel Platini e o Liverpool de Douglas e Ian Rush. Mas na verdade esse jogo não será lembrado por quem jogou melhor ou quem ficou com o título, e sim pelo episódio que ficou conhecido como a Tragédia de Heysel. O estádio escolhido para sediar a final dessa competição não estava em boas condições, estava longe de ser o estádio ideal para o evento desse porte. Para agravar um pouco mais a situação, alguns torcedores do Liverpool começaram a cavar buracos no muro do estádio e começaram a entrar sem pagar, passando pelo sistema de segurança do estádio e causando logo de cara uma superlotação nas arquibancadas. É importante dizer que naquela década de 80 os torcedores ingleses eram os hooligans, famosos e conhecidos por transformarem bares e estádios ingleses em verdadeiras praças de guerra. Para contextualizar melhor, os hooligans viviam seu auge durante essa época. O nascimento dos hooligans não dá para afirmar com 100% de certeza quando foi, mas foi por volta de 1960 que um dos mais cruéis grupos da história do futebol começava a roubar a cena por aí. Esse grupo de torcedores acreditavam que a força física e a pancadaria fora dos jogos motivava e impulsionava o time dentro de campo, pois eles acreditavam que estavam fazendo isso a favor do clube deles. Na década seguinte, de 1970, tivemos início as primeiras batalhas campais realizadas por eles. O primeiro grande capítulo dessa história foi num jogo entre Tottenham e Chelsea, lá em 1975. Os dois times estavam brigando contra o rebaixamento e o Tottenham ganhou de 2-0. Mas não foi esse o grande principal debate no pós-jogo. Antes do apito inicial, os torcedores se enfrentaram brutalmente. O palco foi o próprio gramado do Etihad Lane, que virou um grande ringue de luta para que milhares de espectadores inocentes se assustassem com aquela violência toda desnecessária. Ainda no ano de 1975, outro time inglês que foi prejudicado pela sua torcida foi o Leeds, que ficou 5 anos sem poder disputar uma competição europeia graças à sua torcida. Tudo isso depois do vandalismo dos torcedores ingleses na final da Champions League daquele ano, em que o Leeds enfrentou o Bayern de Munique no Parque dos Príncipes. A briga começou dentro do estádio mesmo e foi se arrastando para fora nas ruas de Paris também. Todo esse histórico mostra que os hooligans chegavam para os anos 80 e, consequentemente, para essa final de 85 a todo vapor. Com esse cenário formado, um estádio com condições precárias e uma quantidade significativa de hooligans presentes no local, era questão de tempo até o barril de pólvora explodir. Os problemas começaram ainda fora do estádio, quando provocações de ingleses e italianos começaram a ficar cada vez mais intensas. Sem falar num roubo à joalheria que causou um prejuízo de mais de 150 mil dólares nos dias atuais. Por volta das 7 horas da noite, a maioria dos torcedores já estavam dentro do estádio, mas um erro grave no planejamento aconteceu. Contrariando o que foi previsto pelo policiamento local, o lado norte do estádio estava sendo compartilhado pelos torcedores de dois times, separados apenas por uma barreira e com alguns policiais por ali. A confusão aconteceu ali atrás de um dos gols, onde estava sendo compartilhado o espaço entre os torcedores do Juventus e do Liverpool cerca de 1 hora antes de começar a partida. Paus e pedras voaram para todos os lados até que os torcedores ingleses fizeram o alambrado ceder. 39 pessoas, em sua maioria italianos, morreram esmagados. Assustados, alguns torcedores tentaram fugir do que estava acontecendo, tentaram pular o alambrado, mas acabaram caindo na parte onde tinha mais torcedores do Liverpool, aumentando a briga e se tornando em algo incontrolável. Em meio ao atendimento dos feridos, os torcedores ainda começaram uma confusão com os policiais também. Para piorar esse roteiro trágico, o juizão ainda deu início à partida, mesmo que fosse contra a vontade dos jogadores dos dois times. Dentro de campo, Michel Platini fez o único gol da partida, dando o título inédito para a Juventus daquela competição e comemorando como se nada tivesse acontecido. Em entrevistas posteriores a essa grande tragédia, os jogadores dos dois times alegaram que não queriam ter entrado em campo, pois mesmo não sabendo direito o que tinha acontecido, eles sabiam que se tratava de algo grave e que merecia mais atenção do que um simples jogo de futebol. Esses jogadores que entraram em campo, como Marco Tardelli, Grobbelaar e Boniek, disse que só entraram em campo por conta da insistência da UEFA. Após essa tragédia, que 39 pessoas e mais de 600 ficaram feridas, os hooligans foram responsáveis por isso e mais de 25 foram presos nesse dia. Além disso, a UEFA proibiu os clubes ingleses participarem de competições europeias. O Liverpool, que estava na tragédia de Heysel, foi punido por 6 anos. A partir de 1985, a UEFA acordou e passou a ser mais rigorosa para evitar esse tipo de tragédia. Era o início de algo que seria mais rigoroso na Inglaterra poucos anos mais tarde. A então primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, pressionou a Confederação de Futebol Inglesa para que eles fossem mais rigorosos quanto à violência. Infelizmente, esse problema só foi resolvido depois de mais uma tragédia, de Hillsborough, em 1989. Nela, 96 torcedores morreram e outros 766 ficaram feridos na semifinal da Copa da Inglaterra, disputada em Sheffield entre Liverpool e Nottingham Forest.
foi quando o governo britânico interferiu e exigiu mudanças. É isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!